Esse exercício que eu coloquei aqui para vocês, turminha, é um exercício da Unicamp que a gente vai usar as relações de Girard. É um modelinho muito clássico, que é quando as raízes de um polinômio está em progressão aritmética. Então ele diz o seguinte, ó, as três raízes da equação, então você tem uma equação, x cubo menos 3x quadrado mais 12x menos q igual a zero. O q é um parâmetro real, tá? Eu ainda não sei o valor desse q, mas é um parâmetro real, é um número. Formam uma progressão aritmética. Turma, toda vez que falar que as raízes formam uma progressão aritmética, a gente vai ver que a gente vai utilizar sempre a primeira relação de Girard. Eu vou mostrar por quê. Ó, quando você tem uma PA, vou aqui no rascunho, ó. Quando você tem uma PA, por exemplo, uma PA assim, ó, 1, 3 e 5. Isso aqui é uma progressão aritmética, certo? De razão 2. Progressão aritmética é uma sequência de números onde cada termo da frente é a soma de uma constante em relação ao anterior. Então, daqui para cá você está somando 2, daqui para cá você está somando 2. Eu poderia escrever essa PA desse jeito, turminha. Por exemplo, ó, 3 menos a razão, depois o 3 e depois o 3 mais a razão. Qual que é a diferença? É a forma que você escreve. Essa escrita aqui, eu estou colocando todos os números exatamente quem são. O primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. Essa forma aqui, eu estou escrevendo o primeiro termo como o do meio menos a razão, porque se você subtrair uma razão, você chega no anterior. E o terceiro termo eu estou escrevendo como o termo do meio mais a razão. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, turminha, se as raízes estão em PA, imagina que as raízes são alfa, então, ó, as raízes estão em PA, alfa, beta e gama. Você concorda que eu consigo escrever essa PA, ó, dessa forma aqui, ó? Por exemplo, beta menos a razão, beta e beta mais a razão. Por que é interessante eu escrever assim? Nessa forma aqui, turma, alfa, beta e gama, eu tenho três incógnitas, três valores desconhecidos. Nessa forma aqui, ó, eu tenho só dois valores desconhecidos, que é o beta, que é o termo do meio, e a razão. Então, toda vez que você tiver raízes em PA, você escreve utilizando sempre o termo central, uma estratégia. Por quê? A hora que a gente for escrever a primeira relação de Girard, e a primeira relação de Girard diz o seguinte, a soma das raízes, alfa mais beta mais gama, a soma das raízes é menos b dividido por a. Isso daqui é a primeira relação de Girard, certo? Aí, coloca esses valores, ó. Quem que é o alfa? Ah, o alfa, metralha, é beta menos a razão. Quem que é o beta? Ah, o beta você não muda. E quem que é o gama? Ah, o gama é beta mais a razão. Olha que legal, turminha. Beta mais a razão. Isso é igual. Quem é o B aqui? Aí você vem em busca, ó. Quem que é o B? Menos 3. Então, menos 3. E quem que é o A, metralha? Ah, o A tá aqui, ó. Quando não tem nada é 1, ó. O A tá aqui. Olha que legal. Agora vem para cá. Olha que interessante. Você vai ter que a razão, ó, a razão vai se cancelar. Porque você vai ter menos razão e mais razão. Então, escrever dessa forma, ó, quando você soma, as razões, elas morrem, ó, na soma. Aí você vai ter o quê, ó? Olha que bacana. 3 beta, que é beta mais beta, menos com menos mais, 3. Ah, Metra, então você está dizendo que o beta vale 1. Sim, descobri. Descobri uma raiz, beta vale 1. E se o beta vale 1, turminha, quando eu calculo o P de 1, porque isso aqui é raiz, o P de 1 não dá zero? É, metralha, o P de 1 dá zero, já que 1 é raiz, eu falei que 1 é raiz, que é o segundo termo dessa progressão. Então, na hora que eu substituir aqui por 1, tem que dar zero? Tem. Então, vamos lá, ó. Substituir por 1, ó. 1 ao cubo dá 1. Tô fazendo de cabeça, tá? Ó. 1 ao cubo, separa, ó. 1 ao cubo dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Vezes menos 3. Menos 3. Mais 12 vezes 1. 12. Mais o parâmetro que eu quero descobrir. Que é que? Isso tem que dar quanto? Olha lá, zero. Olha que bonitinho. Então, isola o quê? O que vai dar quanto? Ó, passei o quê para o outro lado. Então, você vai ter, ó, 12 mais 1, 13. Menos 3, 10. Descobri. Olha que legal.
Então, quanto que vale o nosso parâmetro Q? Vale exatamente 10. Entendeu, turminha? Legal esse, né? Só o item A, hein? Só o item A esse. Agora o item B, presta atenção. Imagina que o item B, caiu na Unicamp, é encontra as raízes. Então, a gente descobriu no item A que o nosso beta vale 1. E o nosso Q vale exatamente 10. Então, a gente encontrou uma raiz e a gente já sabe o valor desse parâmetro. Então, a gente tem a equação toda. Agora, para encontrar as outras raízes, eu vou aplicar o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Por que ele é interessante? Porque ele faz um abaixamento de ordem. Então, se o polinômio tem grau 3, ele abaixa a ordem e vai para um polinômio de grau 2. Então, eu coloquei aqui, ó, 1 é raiz, beleza? 1 é raiz. Aí, vou colocar os coeficientes, ó. Acompanhante de x cubo é 1, acompanhante de x quadrado é menos 3, acompanhante de x é 12, e o valor do Q é 10. Vou colocar o valor negativo, hein? Por quê? 10, a gente encontrou que é o Q, mas tem o menos que estava lá na equação. Então, você carrega o menos aqui. Vamos lembrar que quando você coloca o 1 como raiz, com certeza aqui tem que dar 0. Lembra que aqui vai ser o resto. Beleza. A gente tinha aprendido assim, ó, abaixo 1, vem para cá, ó, abaixo 1, a gente vai multiplicar e somar, lembra? Multiplica 1 vezes 1, 1. Soma com menos 3, menos 2. Multiplica, menos 2. Soma com 12, 10. Multiplica, 10 vezes 1, 10. Soma com menos 10, zerou. Ah lá, tá certo. Lembra que esses números são coeficientes de uma equação de grau 1 unidade menor que o grau do polinômio 3. Então, agora a gente vai ter um polinômio de segundo grau assim, ó. 1x² menos 2x mais 10 igual a 0. Então, a gente só precisa encontrar, turminha, as raízes desse polinômio aqui, de segundo grau. Então, vamos lá, vou fazer delta, ó. Delta b², que é 4, menos 4ac. Então, a gente vai encontrar aqui o delta, 4 menos 40, menos 36. Então, x vai ser igual a menos b, 2, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Olha lá, tá vendo? Ó, vai dar raízes que são o quê? São complexas, porque o delta ele deu negativo. Quando o delta dá negativo, as raízes são complexas. Então, vamos lá. X é igual a 2 mais ou menos 6i. Vamos lembrar que i ao quadrado vale menos 1, turminha. Então, estou colocando aqui i ao quadrado, vezes 36. Raiz de i quadrado é i. Raiz de 36 é 6, sobre 2. Então, o x vai ser igual, divide tudo por 2. 1 mais ou menos 3i. Olha aí que bonitinho. Pronto. Encontrei as raízes? Encontrei. Então, você consegue colocar a sua solução? Consigo. Qual é as suas raízes? Quais são as suas raízes? 1, tá aqui, ó. Depois você vai ter 1 menos 3i como raiz. E depois você vai ter 1 mais 3i. Olha que bonitinho. Então, tem 3 raízes. São 2 imaginárias e uma real.